Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Augusto do Essa Comida Tá Bichada e essa sexta-feira nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós já falamos essa semana, que é a obesidade. E como a obesidade vai muito além do corpo. Nós precisamos falar, quando falamos de obesidade, de acesso a uma alimentação de qualidade para todos, educação da população, assim como a educação dos profissionais da saúde, que às vezes são muito apegados, por exemplo, a tabelas, que às vezes não funciona para aquela população. Essa semana saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, que eu já postei para vocês, sobre a qualidade alimentar da população de baixa renda, onde essa população consome um número grande de produtos ultraprocessados. Essa reportagem, ela escancara a falta de acesso e o abismo da alimentação que existe no nosso país, aqui no Brasil. Com isso, eu voltei no site da Cisvan, que eu já falei também, vou deixar aqui para vocês no vídeo o site, e eu encontrei o relatório do estado nutricional dos indivíduos acompanhados por um período, fase e ciclo da vida e índice, o que apresenta o IMC da população brasileira, dessa população que foi analisada. O IMC, vocês lembram, é o Índice de Massa Corporal, aquela tabela que foi criada no final do século XIX. Este relatório está disponível para todas as idades e interessante também para gestantes, o que é muito importante. Aqui, para vocês, hoje, eu vou apresentar os resultados para a população adulta e a população idosa, que é considerada acima de 60 anos. E o interessante agora que a gente vai ver, na população adulta, existe uma porcentagem muito grande. Eu estou abrindo aqui agora para a gente, vocês vão ver a tabela. Então, na região centro-oeste, nós temos uma porcentagem de 68% da população acima do peso. Nordeste, 66%, Norte, 65%, Sudeste, 69% e região Sul, 71%, com uma porcentagem brasileira do Brasil todo de 68%. Já a população 60 a mais, a população idosa, nós temos a apresentação de somente acima do peso. Na população adulta eu tinha obesidade grau 1, grau 2, grau 3, mas aqui eu só tenho aquelas pessoas que estão acima do peso. Então são todas aquelas pessoas que estão fora do peso ideal. Na região centro-oeste, nós temos uma porcentagem de um pouco mais de 51%, Nordeste 47%, Norte 49%, Sudeste 51%, região Sul 56%, com uma média da população brasileira de 51%. Com essas tabelas vistas, nós podemos perceber que as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste possuem as maiores porcentagens de pessoas acima do peso do Brasil, sendo que a região Sul com a maior porcentagem. Esses números que nós vimos agora apontam que mais da metade da nossa população adulta e idosa está fora do peso ideal, está fora do peso normal que nós falamos no vídeo anterior. Se ainda nós adicionarmos a população abaixo do peso, esse número sobe em torno de 20% em todas as regiões. Então, nós estamos falando de 60, 60 e pouquinho, às vezes 80% quase, de uma população que não está no peso ideal, seja por mais, seja por menos, mas mesmo assim, será que nós estamos conversando com essa população? Nosso Brasil, somos um país que se alimenta mal, que alimenta mal a sua população. Somos um país de extremos, com uma riqueza de alimentos, mas eles são muito mal distribuídos, criando uma cadeia alimentar pobre em nutrientes e super rica em ultraprocessados. Se faz necessário pensar em espaços de promoções de uma alimentação saudável e adequada. Esses espaços, eles precisam promover, eu recomendo, precisam, né? Quem sou eu para falar que precisam, mas é interessante esses espaços
promover a cultura alimentar de cada região e seus ingredientes típicos, sem esquecer das agricultura, da agricultura familiar e dos pequenos produtores. Esses fomentam a economia local e gerando para a população local uma economia quando eles vão fazer essa compra. No site do Ministério da Saúde existem guias para auxiliar a prevenção da obesidade e a promoção da saúde. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, mas novamente eu preciso citar acesso. O Estado não pode deixar algo à disposição e dizer que fez sua parte, ou recomendar uma alimentação saudável associada a exercícios físicos e não dar esse acesso para a população. É a mesma coisa que deixar a camisinha no metrô ou nos terminais de ônibus. Você não está realmente ensinando, você só está deixando alguma coisa perdida para aquela população. É importante falar da renda, o acesso à renda, porque quando nós falamos de obesidade no Brasil, existe uma renda muito desigual entre essa população. Eu fui pesquisar e, segundo um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em janeiro de 2024, a estimativa da renda habitual média do trabalhador brasileiro avançou. Sim, avançou, mas ainda estamos falando de R$ 3.118 por mês. Esse valor é um pouco mais de R$ 3.000 para morar, estudar, comer, todo o restante, sustentar uma família, às vezes. Hoje nós estamos falando de muitas famílias que são sustentadas por uma mãe. Então, R$ 3.000 é suficiente para sustentar toda essa população? É uma coisa que deve ser discutido. Acesso à renda é e deve ser uma prioridade para o Estado. Assim como educação, não podemos esquecer. Eu sempre vou falar, acho que eu sempre vou tentar falar da educação. Mas eu torço por um espaço mais plural, onde nós possamos discutir assuntos como a obesidade sem preconceito e sem estereótipos, no qual possamos entender a pessoa e explorar o que acontece dentro daquele mundo, sem julgarmos pelo o que nos foi designados por uma sociedade que é preconceituosa. Então, nossos olhos são preconceituosos porque nossa sociedade é preconceituosa. Eu me sinto, às vezes, oprimido pelo meu físico. E se você também se sente, assim como eu acho que muitas pessoas se sentem, saiba que você não está sozinho. Eu tô aqui, outras pessoas estão por aí no mundo. Busque ajuda sempre que você precisar. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque nós precisamos de um Brasil com mais equidade. E que mesmo aqueles corpos que não são padrões possam ser exaltados. Então, quando falamos do outro, principalmente como o outro deve ser ou se portar, temos que lembrar a imensidão que é esse Brasil e que cada pessoa tem suas particularidades. Não vamos julgar a pele que essa pessoa habita, porque umas podem doer mais do que as outras. Lembre-se quem você é e tente entender quem é a outra pessoa. Eu recomendo um documentário disponível no YouTube que chama Muito Além do Peso. Ele fala principalmente da obesidade infantil e a promoção de produtos para essa população, tá ok? Então, se possível, assistam. E depois de pesquisar um pouquinho mais sobre a obesidade e entendê-la um pouco melhor, eu percebi que existe uma condição na minha vida que pode tentar ser alterada, adequada, da melhor maneira possível, com ações que me entendam, sem exercícios que eu não vou fazer, sem uma dieta radical, principalmente sem medicalização, ok? Então, ame-se, enxergue-se da maneira que você é e busque sempre o melhor. E lembre-se, você não está sozinho nesse Brasil. Eu sou o Augusto, eu sou obeso e eu tenho muito orgulho do meu corpo. Se você gostou desse vídeo, poste, se você achou, curta, poste para um amigo e eu estarei sempre aqui com vocês. Um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.